Olá, investidor, meu nome é Wagner Caetano, começamos agora mais um programa Radar. Hoje, dia 20 de fevereiro de 2018, 17 horas e 54 minutos. Para quem está vendo pela primeira vez, eu faço o programa na mira do trader inicio por volta de 15h30, 16 horas nas segundas-feiras. E de terça a sexta o Radar. Então o Radar é mais um programa de final de dia, na mira do trader algo mais completo para compartilhar a minha visão para a semana. Ok? Eu convido a todos para assistirem a aula online Como Gerenciar Seu Próprio Capital na Bolsa de Valores. Essa aula fala um pouco do meu método, da minha forma de pensar, da minha história, estratégias. Fala um pouco de como você entrar no grupo fechado que eu tenho. Fala de um curso de prateleira que a gente não divulga muito, mas que faz muito sucesso entre os traders, que é o curso Top Traders 360. Ele dá um tempo de permanência no grupo para você fazer uma degustação. E é só através desse treinamento ou das imersões que a gente vai ter agora em março. A gente vai começar a captar a pré-lista. Quem quiser garantir a vaga, manda um e-mail para suporte@toptraders com rs no plural.com.br. Aí a gente já faz uma prévia da pré-lista que vai começar a captar logo logo. A gente está definindo só algumas coisas, se vai ter criptomoedas no curso, qual que é o período das cortesias, aquela coisa toda. E aí você consegue ver isso aí assistindo essa aula, que você consegue acessar por aqui. E também pelo nosso canal no YouTube. Agradeço a todo mundo que está inscrito, pessoal. Quem quiser receber Informe Cenário, que é distribuído para quase 100 mil pessoas de forma direta e indireta. Tem parceiros nossos que replicam nome e e-mail aqui. Eu falo sempre da Ásia, Europa, Estados Unidos, falo do Ibovespa, política, economia, compartilhando minha opinião. E também peço que vocês deem um like aí se gostarem e compartilhem com as suas redes sociais o nosso trabalho e se inscrevam no canal. Ok? Sem mais delongas, seguimos aqui com o programa, que eu já estou com a cabeça aí na imersão, estou fazendo o estudo das ações que integrarão a carteira. E começaremos aqui pelas criptomoedas que provavelmente entrarão como bônus no treinamento que vai ter no final de março. Ok, pessoal, então hoje um dia de queda majoritariamente para as criptomoedas, né? E o Bitcoin especificamente está subindo. Já vi aqui, tá tudo de acordo com tudo de acordo aqui no cartezinho, então vamos aos estudos, né? O Bitcoin, ele fez o movimento que nós projetamos no pregão de ontem. Isso daqui, até explicando um pouco das nossas técnicas, estratégias utilizadas, né? Lembrando que a gente usa gráfico, fundamentos e fluxo também. Aqui era uma figura bem manjada, né, pessoal? Era uma simetria em V, né? Se você colocar um espelho aqui, o lado direito ele reflete o esquerdo. A simetria foi cumprida, ele alcançou essa região do fundo anterior, do topo anterior aqui também. Mas teria um espacinho para ele buscar $12.100, talvez, aqui se ele for no ponto mais alto do padrão. A grande questão é se ele vai romper isso aqui e seguir rumo a $13.100 ou se ele vai fazer um movimento lateral espelhando essa movimentação, essa estrutura desenhada no final de janeiro. Caso ele o faça, pode até desenhar um ombro, cabeça, ombro invertido, alguma coisa parecida com isso, assim, né? É uma possibilidade. Então, mas o objetivo específico da simetria em V, ele foi cumprido e aí pode ser que desenhe um ombro, cabeça, ombro invertido aí posteriormente. Ok? Falando, então, uma alta hoje para o Bitcoin. Falando do Bitcoin Cash, é um movimento aqui esperado, né? Um movimento lateral numa região de enrosco aqui marcado em novembro, dezembro e também em janeiro desse ano. Se a gente for ver essa movimentação como uma simetria em V também, enquanto acima da média de 21, ele pode buscar tranquilamente 1.763.
um 7,63. Seria o final aqui da movimentação, mas sempre atento à média. No caso do Ripple, teria algo parecido com o alvo em 1,41. Ok? Se ele conseguir ficar acima da média e romper essa congestão aqui no 1,17, ele deve cumprir essa projeção. E falando do Ethereum, já tem algo um pouco diferente, né? Ele está acima do... Ele fez aqui um pivô, romper 884. Aí ele está acima de 920, mostrando força. Para quem está comprado agora, o stop seria posicionado abaixo de 920. E ele, mantendo-se acima das médias, tem tudo para testar a CLTB, que derrubou o Ethereum 1, 2, 3 vezes no mês de janeiro. Ok? Então essa é a movimentação do Ethereum, Bitcoin, Bitcoin Cash e Ripple. Pessoal, falando um pouco das bolsas lá de fora, né? Nós temos aqui o S&P, né? Lá são 16 horas, aqui são 18. Lembrando agora que o Dow Jones, o mercado à vista norte-americano, estava abrindo meio-dia e 30, agora passou a abrir 11h30, ok? Então o S&P em queda, a mínima do dia é 2.706, ele está perto, inclusive. O S&P em queda, né? O Dow Jones em queda também. Não está tão perto da mínima, que foi 24.884, mas está ali, bem mais perto da mínima do que da máxima. E Nasdaq também em queda, né? Então, se a gente observar aqui por exemplo, o Nasdaq aqui no meu aí broadcast, a gente percebe que tem dois candles com sombra superior. Isso sugere uma movimentação de baixa para testar a média e possivelmente a mínima de quinta-feira, né? Porque segunda não teve pregão, como um ponto decisivo. Ok? Se a gente for estudar aqui, por exemplo, eu acho que dá para ver até mais claramente aqui no gráfico do S&P e do Dow Jones, esse desdobramento, né? Vamos lá, DJI. Se a gente for observar aqui, pessoal, essa estrela cadente marcada ontem, ela já foi acionada hoje aqui no Dow, porque a sua mínima está sendo perdida e o mercado vai fechar perto da mínima de hoje. Então, nós temos o acionamento da mínima. E se eu inserir aqui a média móvel, que eu costumo trabalhar de 21, vamos ver aqui. Média móvel tá lá, daí eu só passo aqui para 21. Geralmente um mês tem 21 pregões, né? O mercado está fechando abaixo dessa média, identificando isso aqui como um repique, né? Depois dessa queda e a continuidade do movimento baixista. É isso que está indicando para mim nesse momento o gráfico do Dow Jones. E se eu colocar o S&P, eu vou observar algo parecido, né? Uma shooting star sobre a média, a perda da média e da mínima de ontem. Então, teoricamente aqui, pelo menos, né, o sinal gráfico que nós temos é da continuidade de movimento de baixa nas bolsas norte-americanas. Ok? Vamos dar uma olhada aqui no petróleo, né? Não, aqui eu coloco o WTI, porque é o petróleo de Nova York. Vamos dar uma olhada no Brent aqui, que eu já conheço, que é o petróleo Londres, mas aí de repente tem uma referência também.
em dólares, né? Então, o Brent, ele fez uma movimentação aqui, ele fez um ombro, cabeça a ombro, né? Nós tivemos essa movimentação. Ele desenvolveu ombro, cabeça a ombro, foi numa região de suporte perto de 62 dólares e está no movimento de repique. O que eu dizia ontem é que nós podemos ter um ombro, cabeça a ombro maior aqui, desde que ele se mantivesse abaixo da média de 21. Hoje está em queda, então vamos ver como é que desenvolve nos próximos dias aqui o petróleo. Ok? Então as bolsas lá em queda, né, dando uma ideia de continuidade da baixa, veremos amanhã. Ok, pessoal, então vamos ao mercado doméstico, né? Começamos sempre pelo gráfico de Ibovespa, né? Eu tenho um dispositivo móvel que eu costumo olhar as cotações, estava travado ali, então por isso que eu vou aqui para a planilha. O Ibovespa, um pregão de domínio comprador, com bom volume, parabéns aí aos comprados. Nós temos comprados e vendidos aqui que assistem ao programa, então eu faço o programa para os dois, que fique bem claro isso aí, tentando orientar, passar a minha impressão para ambas as pontas, né, compradora e vendedora. Então aqui, pessoal, assim como eu mostrei ali, por exemplo, nas criptomoedas, o nosso mercado fez um movimento simétrico em V, né? Então ele buscou a região de 86,213. Era um cenário possível, até comentei no meu relatório de cenário nos últimos dias, que o 84,409 era um divisor de águas e eu continuo achando que é. Tanto que a mínima de hoje foi 84,260. Ele testou esse ponto. A gente pode até marcar aqui na imagem, né? É 84,409. Ele testou o ponto. Vou colocar 410 aqui, né? Ele testou esse ponto. Vou colocar aqui para plotar o valor. Ele respeitou e a partir daí ele buscou o TH, o topo histórico. Se ele romper essa região, a assimetria está cumprida. Se ele romper essa região, continua em alta, mas ele pode sim formar um topo duplo e corrigir no curto prazo. Então veremos a partir do pregão de amanhã. Falando um pouco do BOVA11, então o mercado ignorou a intervenção federal, o mercado ignorou o enterro da reforma da Previdência, é fluxo, né? Então o mercado tem subido. O BOVA11 também fez um movimento de simetria em V. O ponto a ser alcançado era o 83,22, ele o fez hoje, 83,34. O objetivo está cumprido, acima desse ponto teremos uma nova pernada de alta, mas pode, claro, fazer um topo duplo, mesmo porque no exterior, principalmente nas bolsas americanas, o domínio é vendedor. Falando do nosso índice futuro, a mesma coisa, né? Uma movimentação em V, né? Iniciada aqui a partir do dia 9, né? Que foi a sexta-feira antes do carnaval. Nós temos esse gap aqui, que a gente pode ser um gap de fuga ou um gap de área que seria preenchido. Depois eu vou mostrar alguma coisa no intraday para vocês. Não chegou a bater o 87,345, ele foi bem perto do 87,200, eu vou mostrar depois, tem um suporte que dá para ver bem no intraday. E a mesma coisa, tanto pode romper e fazer uma nova escalada aqui, como fazer um topo duplo e devolver uma boa parte dessa baixa. O que a gente vê tecnicamente aqui, pessoal, é que nós tínhamos um gap para baixo e um para cima. A grande dúvida era qual seria fechado e principalmente qual seria fechado primeiro. Foi fechado esse, o mercado veio no ponto que detonou aquela queda desde o dia 1 de fevereiro. Ele sentiu, num primeiro momento, né? Você vê que ele sentiu essa região, né? E deixou aqui uma estrela cadente no 30 minutos. Deixa eu só colocar aqui, na verdade eu acabei clicando em alguma coisa aqui, vamos lá.
Deixa eu tentar sair aqui e voltar. Então, deixa eu tentar. Aqui nos 60 minutos ele fez uma espécie do arame de topo, né? Deixa eu tentar voltar no 30 aqui. Voltou. Então, ele fez uma estrela cadente, que é esse candle aqui. E passou a fazer um movimento corretivo. Isso daqui é uma shooting star, né? Passou a fazer um movimento corretivo que segurou na média. Né? Há poucos minutos atrás o mercado estava na mínima aqui no 86.250, subiu e está fechando. Acabou de fechar, 86.620. Isso significa o seguinte: se ele perder essa região aqui, ele deve testar o 85.855, que é o topo anterior dessa congestão, e tem uma região importante aqui também, ó, a 85.790, que gerou essa baixa entre os dias 2 e 5 e 6. Né? O mercado no dia 6 também teve uma movimentação de baixa, depois formou fundo, fez uma outra movimentação em V aqui, inclusive. E aí veremos amanhã o que o mercado vai fazer no curto prazo. Ok? Então esses são os pontos aqui e a minha visão. Falando do dólar, pessoal, uma sessão de alta, né? Ela vai na contramão meio que dos movimentos mais prováveis da lógica, porque geralmente o dólar trabalha em movimentos inversamente proporcionais à bolsa, então essa movimentação de alta do dólar, ela segue mais a movimentação internacional da divisa do que alguma aversão ao risco aqui interna, e o dólar ele tem espaço para uma movimentação errática dentro de uma figura que aponta aqui para cima. Então a gente está de olho para tentar achar um ponto ótimo aqui de entrada. Né? E mesmo que arrastado, nós temos um fundo duplo com um eixo em 3.252.500. Ele está acima aqui arrastado, mas vai ter um ajuste levemente positivo aos comprados no caso do dólar. Certo? Então agora eu vou falar dos destaques do pregão. Pessoal, um dos destaques do pregão tem que ser BR Foods, né? O tanto que o pessoal pede esse papel, eu vou falar da ação, né? Tem que ser um dos destaques hoje. O outro destaque tem que ser Itaúsa, por causa das histórias dos dividendos, essa movimentação toda. E o outro tem que ser Eletrobras, por causa da privatização. Ok? Então, na verdade, o índice futuro ele está em leilão aqui, ok? Então, vamos aos destaques aí do pregão. Falar de Elet 6, né? Então, pessoal, a Eletrobras é uma ação que, diferente do setor de energia como um todo, ela tem uma trajetória ascendente. Eu não entrei no papel, jamais falaria que entrei quando não o fiz, mas esse movimento aqui ele me chamou muito a atenção. Ó. Existia um topo aqui na região de 19,96, foi formado um fundo duplo nessa região, e o 19,50 aqui era uma compra ousada, mas muito promissora na boca do gap. Ela começou a sumir em formato de W e tinha um eixo aqui em 26,06 centavos. Você vê que a figura é exatamente simétrica, ó, esse movimento reflete essa porção, e ela tem alvo em 28,35. Então, entendo eu que acima de 27,13 ela chegará facilmente no alvo. Provavelmente o fará porque fez um marobuzu com altíssimo volume e deve alcançar esse patamar. Então eu acho que está perto do ponto de realizar lucro, talvez não do ponto de entrada nesse momento. Essa é a minha visão. Itaúsa tem essa história do super dividendo, né? Então ela subiu na esteira dessa ideia. Foi uma operação bastante técnica para quem entrou. Itaúsa, para quem conhece o meu trabalho, durante muito tempo ela foi a minha preferência do setor bancário. E é aquele tipo de operação, você pega uma ação em tendência de alta, a compra boa é na média,
E o que, que eu faria se eu tivesse Itaúsa particularmente? Eu tenho aqui um topo anterior em 13,52. Ok? Então eu marco aqui esse ponto no 13,52. E eu venho e boto esse ponto como stop. Ela perdeu esse ponto, eu estopo, coloco meu lucro no bolso. Né? Esse tipo de rompimento pode sim levar a um fortíssimo movimento de alta. Se você interpretar isso aqui como uma mastro bandeira e o topo duplo sendo anulado, né? Ou você pode ter um rompimento falso e a ação devolver tudo isso aqui e formar um topo duplo com rompimento falso, que é um padrão de queda muito forte. Então tem que ficar atento, apesar de claramente o movimento favorecer a ponta compradora. Ok? Então as ações estão terminando aqui o leilão, já estão todas finalizadas. Agora o leilão do índice futuro puxou aqui no final. E aí falaremos de BR Foods, que é só para deixar bem claro, tá, pessoal? Porque às vezes eu acho que a gente tem que ser bastante objetivo aqui. Eu não tenho posição em BR Foods, nem comprada nem vendida. Eu estou fazendo estudo porque desesperadamente o pessoal do canal pede para fazê-lo. A impressão que dá é que tá todo mundo... Parece aqueles papéis do grupo X antigamente, né? A impressão que dá é que tá todo mundo comprado e o pessoal pede inúmeras vezes ali na área de comentários. Então eu coloquei como um terceiro destaque extra. Ela tem um fundo, sim, na região de R$30 aqui. Uma região que foi uma correção no ano de 2012. Eu não sei até que ponto está na memória das pessoas. Tem possibilidade, se o mercado pesar, chegar a R$25,70, R$26, mas nós não temos, sinceramente, um sinal concreto de virada. Então, esse tipo de movimentação de queda, você vê em Marfrig, BIF3. Então, se eu disser para você que tem um sinal de queda, porque ela está distante de média, não tem. Né? É aquele tipo de papel que das duas uma, ou você espera o sinal e entra um pouquinho atrasado, ou você vai comprando aos poucos, divide o lote em 4, 5, 6 partes até você acertar um médio legal e a ação inflexionar, se ela inflexionar. Então, né, os fundamentos da empresa são bons, mas não são tão bons assim. Vamos ver o balanço, né? O balanço pode trazer alguma coisa de mais interessante, mas ela tem dado prejuízo nos últimos tempos, mas tem uma boa estrutura, tem market share, negocia sim descontada, mas não é que, nossa, o mercado está cego para... Não é exatamente isso. O mercado, o setor elétrico eu até concordo, de alimentos nem tanto, ok? Eu concordo, por exemplo, que uma Ecor 3, uma CCRO estão realmente racionais, tal. No caso da BR Foods, nem tanto. Saiu uma matéria no Valor, inclusive, hoje, que explica, até um amigo nosso colocou na área de comentários ontem. Certo. Então, falaremos agora sobre os pedidos do YouTube, que eu faço com muito prazer ali os ativos que o pessoal pede. Não dá para fazer tudo, pessoal. Tem o grupo, eu tenho que ter um equilíbrio aqui entre os trabalhos que eu faço para o grupo e que eu faço publicamente e tal. Então, eu acho que 5 papéis eu consigo fazer esse equilíbrio de uma forma interessante. São Martinho é uma ação, para quem não conhece, da área de açúcar e álcool. É isso, né? E é um setor complexo de operar. Eu, particularmente, não sou um grande entusiasta assim, do setor de aviação, que hoje em dia só tem a Gol, tampouco de açúcar e álcool. As variáveis são, você pode até acertar uma operação, mas acertar de forma estratégica não é fácil. E agora eu vou te falar o que eu estou vendo aqui. A gente vê claramente uma LTA. A gente poderia considerar essa LTA, mas aí mais atualizada seria essa aqui. Ela faz essas movimentações, esses falsetes. E a gente poderia traçar uma LTB aqui. Talvez algo... A gente poderia traçar isso, mas eu não sei até que ponto seria útil, não faz tanto sentido.
Ok? Então, será que a gente tem um triângulo grande rompido? É uma hipótese, só que a gente poderia encontrar um triângulo menor que eu vou marcar de uma forma mais reforçada. Né, que talvez seja mais útil para quem está ou deseja se posicionar. Então, talvez o rompimento para um dos lados justifique uma entrada, principalmente se for para cima, porque a gente vem do movimento prévio de topos e fundos ascendentes. Ok? Aí, falando de RAPT 4, que é a ação que eu tenho aqui em seguida para estudar. Então a RAPT é uma das ações mais fantásticas aí que o pessoal conseguiu pegar na ponta compradora. Uma entrada bastante técnica foi em dezembro no rompimento dessa cunha. Eu inclusive apontei aqui como oportunidade na ocasião. Eu entrei numa ação parecida com ela, que foi a Pomo. Na época não entrei nas duas. E conforme ela subiu, ela foi subindo com volume. Então isso é muito importante, né? Uma alta com volume. Agora, pessoal, a ação ela está entre a cruz e a espada. Por quê? Se eu marcar esse ponto aqui, o 8,85, vou marcar ele aqui. Eu devo marcar, se eu estou estudando ou tenho papel em carteira, esse ponto é entre a cruz e a espada. Por quê? Acima dele, a ação faz um pivô, rompe uma resistência e deve ser impulsionada de maneira importante, mas eu tenho o fantasma aqui de um topo duplo. Fez um movimento também em V, uma simetria em V que foi cumprida. Hoje bateu 8,83, ontem 8,83, a 2 centavos desse ponto. Isso daqui não deixa de ser uma pinça de topo com gap aberto. Então eu acho que favorece um pouco mais a venda do que a compra, então quem está comprado tem que ficar atento. Eu colocaria o stop abaixo da mínima de hoje, que é 8,52, mesmo porque esse ponto foi algo importante aqui, uma região marcada no dia 7/2. Ok? Falando de Porto Belo, há uma ação aqui que o pessoal pediu também. PTBL3. É uma ação que tem uma liquidez reduzida, mas ela passa nos nossos critérios. Por exemplo, hoje movimentou 2.200.000, tá ok. Eu tinha até traçado aqui uma espécie de triângulo, ela perdeu a linha inferior e teoricamente estopou o pessoal que estava comprado, especialmente porque havia perdido o 5,32, só que agora ela está acima desse patamar, parecendo aqui que vai fazer novamente um ativo com movimento simétrico em V com alvo aqui em 5,78. Eu diria o seguinte, ela vem a 5,58 caso ela consiga romper aqui o 5,50, que seria a região de máxima aqui da congestão, senão ela deve testar o fundo anterior em 5,16. Mas me parece um papel muito bom pelos seus fundamentos e ela está descontada, mas eu nesse momento particularmente eu não compraria. Para ser mais objetivo aqui, mais técnico, mais direto e menos teórico, como vocês sabem que é mais aqui o meu estilo, eu colocaria essa LTA, essa LTB no ativo. Uma LTB mais ou menos nesses moldes aqui, ou como se diz no interior, nesse modelo. Se rompeu o 5,50, eu compraria metade da posição. Rompeu a LTB, eu completaria o lote. Seria a minha estratégia pessoal para operar com esse ativo. E aí, tem uma ação aqui que eu nunca vi esse código, vamos ver se ele está correto aqui, é CGRA3. Existe aqui. O pessoal pede uns ativos interessantes, por isso que eu falo que a gente aprende, que todo mundo aprende juntos aqui, todos nós aprendemos juntos. É Graziotin, eu acho que eu estudei esse papel há algum tempo atrás, só de olhar para os candles dá para ver que a liquidez é baixa, né? Esses candles craquelados, meio quebrados. 119 mil hoje, pessoal, para quem tem ação é até legal, mas é uma ação que pode ser facilmente impactada para cima ou para baixo, então ela foge do
Se eu tivesse ação, eu particularmente venderia. Mas sendo bem técnico, o ponto alto aqui é 27,35. Acima dela é compra, abaixo é venda, porque é o topo anterior. Ou se você for ser mais criterioso, 27, que é um ponto que segurou a ação por várias vezes desde que virou o ano. Certo? E a última ação dos pedidos aqui da galera é a Alpa 4. A Alpa 4 me parece que é uma ação, é meio que uma queridinha aí dos analistas fundamentalistas, né? Veio numa região de suporte e marcou fundo, tem subido. Aqui, pessoal, um estudo simples e objetivo. Você pode fazer duas coisas aqui, traçar uma reta. Que pode servir como referência para dobrar lote, para... seja você comprado ou vendido, acima disso aqui ela deve disparar. Ela tem uma figura aqui em V que aponta para o teste de 16,60, está pertinho do preço que ela fechou hoje. Fechou com volume perto da máxima, deve alcançar, não sei que amanhã já abra tudo em queda, não sei, é um cenário. Mas ela tem um ponto muito importante que é o 16,15, que é a cabeça do pivô. Acima dele é alta, abaixo dele frustra o pivô e deve ceder de forma importante. Ok. E aí vamos para os ativos fixos para a gente finalizar os estudos de hoje. E prestem atenção no dia 22 que as bolsas chinesas voltam do feriado e vai ser algo bastante relevante, principalmente para as empresas ligadas a metais, as empresas siderúrgicas, mineradoras, as empresas ligadas às commodities metálicas. Petrobras, impressionante, petróleo sem força lá fora, mas ela subiu com volume, acho que gostou desse pacote do governo das 15 medidas após a Previdência ser enterrada. Eu acho, pessoal, que o ombro, cabeça, ombro que nós tínhamos, o esboço aqui, ele não se aplica. Inclusive eu falei para vocês que a frustração da figura leva a um forte movimento. O vídeo de movimentação de ontem e hoje, né? A gente pode até apagar o R$20,05 aqui. Podemos traçar essa região como um ponto de referência, que é o 20,62 aqui na verdade. E acima de 20,62 domínio comprador, abaixo domínio vendedor. Aí você me falou, professor, se você tivesse Petrobras, o que você faria? Eu teria colocado no intraday o stop abaixo de 20,62, eu teria sido estopado, entre aspas, realizando lucro. Agora, acima de 20,62 ela deve continuar subindo, a alta foi com volume, abaixo ela pode sim fazer um topo duplo. Então esse ponto aqui é o meu divisor de águas, é a minha referência para o ativo. Falando de Vale 3, um pregão de queda, né? Curiosamente, um pregão altista, mas com a Vale em queda. Esse padrão, ele é parecido com uma estrela da noite, só que teria que ter gap de corpo, pelo menos não tem, mas é algo parecido. Eu diria o seguinte, se amanhã a mínima da Vale for perdida, a mínima de hoje em 45,24, ela deve iniciar um movimento rumo ao fechamento desse gap inicialmente para teste posterior de 43,75. Acima da máxima de hoje, 46,45, ela deve romper o 46,90 e 46,80 e seguir em frente aqui no movimento de escalada de valorização, mas está mais para o teste de 43,75 na minha visão. E falando dos bancos, né, para a gente finalizar, hoje o movimento de alta do índice foi baseado nos bancos, movimento impressionante, acho que os investidores gostaram das medidas anunciadas que impacta os bancos de maneira importante. Eu acho que o ombro, cabeça, ombro, que era um esboço, que fique claro, não se aplica mais. E nós podemos enxergar isso aqui como um movimento... Será que a gente pode ver uma cunha aqui possivelmente, né? Será que é uma hipótese? Será que é algo plausível, né, pessoal? A gente trabalha sempre com possibilidades aqui. É uma teoria. Seria isso aqui uma cunha? Alguma coisa mais ou menos assim? Possível, né? Mas eu gostaria de marcar esse ponto, que é o 46,61, e da mesma forma que eu mostrei aquele ponto em Petrobras, o 46,61 é uma referência para mim. Acima dele é compra, abaixo dele é
venda. Então ele se torna um ponto, um divisor de águas dentro de uma estratégia. É como se eu nadasse num rio sempre perto da margem, então eu fico no controle da situação. Ok? Aí falando de BBDC4, nós temos aqui o rompimento dessa região que para mim continua sendo divisor de águas, que é o 39,28. Eu posso até marcar essa região como eu fiz nos outros ativos, né? É o 39, eu sempre marco o ponto mais alto, onde seria o 39,28. Eu trabalho com as sombras dos candles, né? Então, por exemplo, para quem está comprado, acima de 39,28, você mantém. Se perder, ela deve devolver e buscar essa região aqui de 36,62. Então, é uma região extremamente relevante. Ou também você pode tomar como base o 39,14, porque acima do 39,14 você tem um pivô em andamento. Abaixo dele teria uma frustração e a ação deve cair. Vale a pena destacar que é um Marubozu de ponta a ponta, praticamente perfeito, com volume interessante. E amanhã, pessoal, prometo falar de milho e de Goal, que o pessoal pediu lá no canal, na área de comentários também. E falando de YouTube, né? Que foi um dos destaques aí do dia, eu ousaria dizer que parte da alta de hoje foi em decorrência da Itaúsa, sim, isso daí contamina no bom sentido o setor. E parte foi por causa da Itaúsa e parte foi por causa das medidas. Essa movimentação aqui pagou dividendos, aí deixa eu acho que não tem sentido aqui manter essa possível marcação de topo triplo, que era uma hipótese, que fique bem claro. Mas está correto aqui, o ponto seria 51,19, seria 51,19 aqui. Então deixa eu marcar 51,20, velho. Vamos arredondar aqui, não faz diferença nesse caso uma ação com valor de mais de R$50. Aqui eu diria o seguinte, eu pego esse topo anterior, 51,19, 51,20 e coloco como divisor de águas. Acima é alta, abaixo nós teríamos um rompimento falso, uma possível formação de topo duplo. No mínimo viria a fechar esse gap que ficou aberto. Então, para saber se esse gap é de fuga ou de área, quem melhor pode responder é o 51,20. Ok, pessoal? Então é isso aí. As bolsas norte-americanas em queda mesmo, né? E vamos ver amanhã. Eu convido para assistir a aula online, assinar aqui o cenário e, se possível, deixar o like e compartilhar o vídeo. Um forte abraço, até amanhã, se Deus quiser, pessoal. Espero que os estudos sejam úteis e agregadores às vossas operações e aprendizado. Meu forte abraço e valeu!